Olá, muito boa noite, cá estamos nós mais uma vez para o que acontece no Centro Espírita. Hoje é quarta-feira, são praticamente 9h30 da noite, com mais um tema que espero que seja do vosso agrado e que, acima de tudo, tenha a vossa participação. Ainda estamos aqui à espera. Boa noite a todos. Precisamente que as pessoas vão entrando, não é? Espero que estejam a ver e a ouvir bem. Cá estamos aqui em Viseu, não é? Porque é de Viseu que a gente está a fazer o programa, assim mesmo no centro de Portugal, e para aqueles, isto dirigimos àqueles que assistem no Brasil. Viseu fica no centro de Portugal e nós colaboramos no centro, que é a Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu. Hoje lançamos um tema para, enfim, quem tiver algumas questões poder fazê-las. Ele é desafiante e é provocatório. Não é por acaso que nós colocámos o tema sobre infância e a velhice no plano espiritual. Mas já iremos desenvolver de seguida e, portanto, dou a palavra aqui ao Nuno. Que estive a partilhar, e claro, vocês já sabem, se entenderem que é importante partilhar, façam-no, porque na realidade é isso que se pretende, divulgarmos não só a doutrina, mas também estes temas sobre os quais vamos falando todas as semanas. E Regina, hoje, conforme disseste, vamos falar sobre a infância e a velhice no plano espiritual. O que é que nós queremos dizer com isto? É quando se parte para o plano espiritual, ou em tenra idade, ou não é nada disso. Com alguma idade. Não, é na infância, no mundo espiritual. Pronto, é. Por isso é que... A infância no mundo espiritual. Olha, os espíritos perguntavam... Eu sei que sim, os espíritos, estás-me a confundir. Os espíritos, os espíritos perguntavam realmente a Allan Kardec, eu não me recordo do número da pergunta, mas basicamente o quê? O que é que poderá indicar a evolução do espírito, ou em tenra idade, ou em idade adulta, no mundo espiritual? Olha, eu deixei-te atrapalhado, porque é assim, quando a gente fala em infância, a gente associa a uma idade concreta. Exatamente. Ou seja, quem é que passa pela infância? As crianças. A infância em termos de corpo, porque o espírito precisamente. Pode por não isso ser assim é que também. nós dizemos que o tema é um pouco provocatório, porque quando a gente fala de infância, não é? Nós referimos-nos à infância em corpo físico, e quando falamos de velhice, referimos-nos à velhice, ou seja, o envelhecimento do corpo físico, que é uma passagem, uma etapa do ciclo vital. Exatamente. De cada um. Aliás, nós sabemos que o corpo físico é apenas uma vestimenta, é como se fosse um fato, não é? Então, que nós usamos enquanto estamos na Terra. Não é? Isso, exato. Então, será que no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, existe infância, maturidade e velhice? Será que existe? Existe. É precisamente por isso que nós quisemos um pouco provocar essa reflexão, não é? Porque, além daquilo que iremos tratar, que é precisamente como, o que é que acontece com as crianças quando passam para o mundo espiritual, a verdade é que também deveríamos refletir se o espírito atravessa essas fases no plano espiritual. Exatamente. Ou se conserva essas fases que nós conhecemos na nossa vida física. Porque normalmente as pessoas dizem assim, morreu em criança, tão tenra idade, meu Deus, agora o que lhe vai acontecer, não é? Como se fosse muito diferente a partida de um espírito num corpo de criança, da partida de um espírito em corpo de adulto, ou da partida de um espírito em corpo já de muita idade. Exatamente. Olha, isto porque na realidade, e como ias dizendo e bem, nós não podemos calcular a idade de um espírito só porque ele desencarna com muita idade ou com pouca idade. A idade do espírito não tem nada a ver. Aliás, dizem os espíritos que, inclusivamente, um espírito que desencarna na infância, em criança, que pode ser, inclusivamente, mais evoluído do que os próprios pais.
não é assim? Com certeza, é isso mesmo, porque Kardec questiona isso aos espíritos, o que é que acontece com as crianças, Exatamente. não é? E, ora, nós olhando para o corpo físico, olhamos para a criança, não é? Como um ser ainda com pouca existência, óbvio. Evolução também. Pouca evolução do ponto de vista da aprendizagem, não é? Porque ainda estava a dar os primeiros passos. Nós sabemos que há crianças que têm, ao fim de um ano, não é? Ou às vezes muito menos tempo, acabam por morrer fisicamente e do ponto de vista espiritual passar ou retornar ao mundo espiritual, não é? Então, nesta situação, que justiça há para que uns possam durar 90 anos e ter uma experiência de vida tão longa, Exatamente. enquanto que outros, por vezes, duram horas, porque nós sabemos que também há crianças, bebés, que logo a seguir ao parto acabam por morrer. Olha, e não nos podemos esquecer quando há abortos espontâneos ou abortos provocados, a maior parte do comum, desculpem o termo, mortal, não entende assim, porque imaginam que até um certo número de tempo, de semanas, ainda não está ali uma vida, digamos, humana, não é? Mas na realidade está. Sim. Não é? Então, exatamente, os espíritos vêm-nos contar e explicar tudo aquilo que acontece com uma nova encarnação. Assim, quando um espírito vem e retorna à Terra, numa nova reencarnação, numa nova vida, não é? O que acontece é que a ligação entre o espírito e o óvulo, digamos assim, o óvulo fecundado, já acontece com alguma antecipação, ou seja, o espírito já conhece os pais, já os acompanha, muitas das vezes já há uma conversa e um diálogo durante a noite, é óbvio, ou às vezes planificado ainda antes da reencarnação dos próprios pais ou dos futuros pais. E isso tudo já há com antecedência esse acompanhamento. Então é normal que o futuro espírito, que será futuro filho ou filha, acompanhe os pais nas suas vivências. Olhem, e eu recordo, acho que já mencionei várias vezes, de que lembrava-me quando era miúda e comentava com a minha mãe e com o meu pai de que tinha assistido ao casamento deles. E tenho esta visão de estar no alto da igreja, a ver os convidados e a ver os meus pais entrar na igreja. Isto porque nós, futuros filhos, já muitas vezes acompanhamos o casal que vão ser nossos pais. Então é exatamente no momento da fecundação que o corpo perispiritual do espírito que vai reencarnar se liga naquele exato momento ao óvulo, às moléculas, àquela molécula física que vai conceber o novo ser. Por isso, durante todo o processo de gravidez, não é? Todas as etapas da gravidez, o espírito já se encontra adormecido, ligado à mãe. Completamente, digamos, distante daquelas que foram as suas vidas anteriores, porque importa que haja um certo adormecimento, até porque o corpo perispiritual terá que se adaptar ao tamanho físico, não é? Daquele novo ser. Convém dizer que a Regina lembra-se de assistir ao casamento dos pais, mas ainda não estava reencarnada, digamos assim. Convém dizer, não é? Pois. Exato, sim, porque só nasci depois, passado um ano e pouco. Exatamente. Olha, Regina, é óbvio que nós também sabemos... deixem-me antes pedir-vos, por favor, que é aquilo que peço sempre, que pedimos sempre nós, que realmente, se tiverem algum comentário a fazer, se tiverem alguma questão a colocar, por favor, façam-na sem qualquer tipo de problema, porque estamos aqui precisamente para isso, para ir esclarecendo e se calhar até nós sermos esclarecidos, como é lógico, não é? Mas também acontece, Regina, eu recordo-me agora, porque vamos entrar aqui numa matéria que não é complicada, até é extremamente interessante, mas também pode acontecer que o espírito, ao reencarnar, eu estou a abanar aqui muito a mesa, eu sei, nós temos que trocar de mesa qualquer dia,
pode acontecer que tenha que vir sem ser dessa forma como acabaste de explicar, não é? Quer dizer, não vem por vontade própria, muitas vezes vem até de uma forma quase que obrigado a reencarnar. Principalmente, explica-nos só, acontece isso quando o espírito eventualmente até ainda é bastante atrasado? Sim, portanto, relativamente à reencarnação, ao processo reencarnatório e à missão de cada um, nós temos situações, e nós, ao estudar a Gênese, percebemos que o nosso livre-arbítrio, o nosso conhecimento, a nossa inteligência vai-se adquirindo ao fim de muitas e muitas encarnações e de experiências. Então é natural que nas primeiras reencarnações, nas primeiras vidas no corpo físico, nós ainda sejamos convidados. Ninguém é obrigado, mas somos convidados a uma nova etapa, uma nova existência, junto daqueles que são o casal melhor, que nos poderá melhor, enfim, educar, não é? Isto porquê? Porque ainda não temos capacidade para entender o que é melhor para nós, e nós já falámos aqui várias vezes, tal e qual como quando educamos os nossos filhos, as crianças, elas têm aquele ar mais ingênuo, mais receptivo, não é? A compreender e mais receptivo a poder ouvir os pais, porque à medida que eles crescem depois perdem essa vontade e esse desejo de ouvir tanto os pais, infelizmente. Mas, portanto, é uma altura que realmente o espírito não se recorda das suas vidas anteriores e depende então de cada vivência que cada um teve, a experiência que cada um teve. Há outros que já decidem e escolhem o seu processo de vida, já são capazes de dizer: eu quero viver naquela família porque quero aprender isto e aquilo. Exatamente. Olha, no seguimento daquilo que estás a dizer, temos aqui uma primeira questão da Maria Figueiredo que diz: mas tudo é planeado, porque é que alguns filhos maltratam os pais? Porque é na família que acontecem verdadeiramente as aprendizagens no ponto de vista de relacionamento emocional, do ponto de vista de evolução espiritual. Portanto, nós sabemos que quando nós escolhemos aqueles pais, muitas vezes aqueles pais foram os nossos filhos que nós não tratamos muito bem. Ou foram pessoas ou familiares, pessoas que nós conhecemos e com quem, infelizmente, deixámos ficar no passado alguns acertos por fazer e criámos, inclusive, até algumas inimizades. Então nós vamos verificar, e Allan Kardec faz referência nisso, a propósito, ao comentar daquelas perguntas que tu falaste há pouco, que são, já agora, para quem quiser ir ver, 197 e seguintes do Livro dos Espíritos. Ele comenta: de toda a sorte a gente olha para algumas crianças e, apesar de terem pais tão bondosos, pais dedicados, pais que educam e estão sempre presentes, como é que é possível, precisamente a sua pergunta, como é que é possível que maltratem os próprios pais, que se demonstrem às vezes tão agressivas, tão rebeldes, que nada têm a ver, nem se relacionam com a educação que lhes é dada. Aliás, às vezes nós sabemos, temos 2 filhos, um absolutamente diferente do outro, não é? O oposto. Eu gostava de acrescentar só uma situação, que é, pode inclusivamente acontecer o quê? Nós, não quero dizer que aconteça sempre, antes de reencarnarmos, nós próprios identificamos um propósito para esta nova reencarnação, não é? Que terá sempre a ver com o quê? Com a correção, digamos assim, de alguns aspectos menos bons que nos aconteceram, provocados por nós em vidas anteriores. Nós recordamos-nos antes de entrar no corpo. Mas como nós já tínhamos essa tendência, não é? Quando entramos no corpo, não nos lembramos porque é que viemos. Não nos lembramos do pressuposto que trazemos para a nova vida, para a nova reencarnação. Daí, muitas vezes e durante um certo tempo, essa forma de estar que eventualmente estaríamos no passado, numa vida passada, vem-se a manifestar de novo. Porque nós não vimos com o conhecimento daquilo que aconteceu. Não sei se falei bem. Apesar da educação, e a educação é necessária e essencial para nós irmos mudando o nosso caráter, não é? Exatamente. Mas
por vezes, há espíritos que teimam, não é? São teimosos, como nós. Somos teimosos e persistimos nos mesmos erros e na mesma forma de ser perante as situações. E o que acontece é que, de estar a vontade dos pais de querer mudar esses comportamentos e essas atitudes, a verdade é que persistindo, não é? Acaba por vir ao de cima, especialmente depois dos 7, 8 anos. Visivelmente, os pais começam a notar alterações de humor e de comportamento nessas idades. Na adolescência já é o espírito mais consciente, não é? Que habita aquele corpo a comportar-se perante as situações precisamente com os seus hábitos, os seus vícios, e quando falamos em vícios são vícios espirituais que trazemos de vidas anteriores, mas estamos todos nesse processo, não é? De adquirir e desenvolver outras virtudes e por isso mesmo lá estão os pais, melhor que ninguém para conseguir levar a bom porto, não é? Todas estas... Sim. Exatamente. Antes de prosseguires com o que estavas a dizer, e com certeza que não te esqueceste do livro, relativamente ao livro dos Espíritos, a Maria Figueiredo questiona inclusivamente se então vai ser sempre o mesmo caos, porque na realidade existe, imagino eu, alguma situação destas que colocou, não é? E que as pessoas, ou porque pais e filhos nunca se entenderam e na realidade continuam com estes comportamentos, principalmente, eventualmente a parte da criança que renasce, digamos assim. Não, certamente que não irá acontecer isso. Isto porquê? Porque a evolução é isso mesmo. O espírito, mais tarde ou mais cedo, terá que ter a consciência disso. Obviamente que ainda nesta vida, como estava a dizer a Regina, como é lógico, não é? A partir de uma certa idade ele pode, inclusivamente, iniciar um processo de entendimento que muitas vezes até pode não ser, digamos que pode não lhe ser exposto desta forma porque não tem essa possibilidade de ter alguém que lhe explique as coisas desta maneira, mas ele próprio, porque a opção antes de reencarnar foi uma, o objetivo foi traçado, reencarnar para depurar, digamos assim, essa forma de ser que já existia numa vida passada. Obviamente que com o tempo o que vai acontecer é precisamente isso. Naturalmente irá mudar. Às vezes nós pensamos assim, bolas, então, mas isto é injusto, não é? Mas se nós achamos que é injusto, temos esse conhecimento, conhecemos o caso, nada como nós próprios, também uma conversa até informal, sem puxar muito, sem necessidade de puxar muito, inclusivamente aspectos doutrinários, mas tentar levar a água ao moinho de uma outra forma, tomando um outro caminho. É assim, uma coisa é certa, não existe sofrimento na eternidade. A questão das penas eternas é uma questão utilizada e usada pelas religiões antigas, não é? Nós sabemos que o Espiritismo não nos diz tal coisa, ninguém sofre eternamente, nem sequer nós reencarnamos com vista ao sofrimento. Nós estamos num corpo físico, numa vida aqui na Terra, nesta orbe terrestre, com vista ao nosso progresso, não é? Progresso moral e espiritual. É certo que por vezes temos problemas de relacionamento, problemas de aceitar as regras, mas isso nós vamos superando e o exemplo somos nós próprios. Por exemplo, no meu caso específico, não é? Nada, em vez de ir buscar exemplos de outros, prontos, até do Allan Kardec, todos podem ler exemplos que ele dá e referências a isso. No meu caso específico, em relacionamentos que tive do passado com pessoas que são agora meus familiares, há uns séculos atrás, nós éramos estávamos de costas voltadas e dávamos tão mal que houve tiros e mortes pelo caminho. Hoje em dia somos extremamente fraternos um com o outro, amorosos, damos muito bem e é meu familiar e acolheu-me no seio da família. Superaram, portanto, digamos assim, de parte a parte. Dificuldades. Até porque, de alguma forma, a questão que colocou, no que diz respeito à criança, obviamente que o problema não é só a criança em si, não é? Porque os pais também terão que passar por esta provação, de alguma forma, e, quiçá, não servirá para
os próprios pais cultivarem a paciência, o amor, o carinho, a caridade por aquele ser que desculpem o termo, que lhes calhou na rifa. Obviamente que, Regina, eu não te vou deixar ir aí, porque realmente temos aqui mais algumas situações. A Stella, inclusivamente, questiona o porquê de algumas crianças nascerem com o cordão umbilical em redor do pescoço. Imagino eu que quisesse dizer que desencarnam no processo da gestação. Da gestação não, neste caso do nascimento. Obviamente que terá tudo a ver com o passado, não só da criança em si, porque muitas vezes o bebê até nem sequer se apercebe que parte dessa forma, não é? Aí será mais até para os pais. Respondendo, essa pergunta foi de certa forma, não é idêntica, mas é semelhante, foi feita por Allan Kardec ao mundo espiritual e os espíritos responderam que a maior parte das vezes, no caso, nas situações em que as crianças morrem prematuramente, seja logo durante o parto, seja, como falou, com o cordão umbilical na garganta, enfim, nessas situações, normalmente é para a experiência dos próprios pais, ou seja, os pais é que vão vivenciar a situação. É-lhes pedido, digamos, uma certa atitude perante aquela situação que é desafiante, que é um verdadeiro desafio à tolerância, desafio ao amor universal e fraternal, um desafio para que compreenda verdadeiramente que a vida existe depois da morte e que então nada aconteceu por acaso e só assim nós conseguimos compreender a justiça divina. Então essa experiência é, como dizemos e disseram os espíritos, é uma prova para os pais, sobretudo para os pais, o que não quer dizer que não existam situações em que aquela própria criança, ou porque interrompeu a vida em vida anterior e pediu ela própria para passar por aquele, na nossa visão enquanto seres materialistas, para aquele sofrimento, não é? Mas muitas das vezes não é tanto sofrimento físico, mas sim uma dor moral. Quando dizemos dor moral é o passar pela situação de desejar o retorno à vida e depois ser interrompido. Portanto... Ora, e no seguimento disto temos precisamente aqui uma opinião da Cristina Durães que realmente é extremamente interessante, porque é necessário nós, parte a parte, perceber o porquê, não é? De que as coisas acontecem. Obviamente que só temos uma dificuldade, é que os pais, os familiares que possam entrar nessa situação de percepção, de que realmente é necessário entender o porquê das coisas, terão que ouvir falar na doutrina espírita, porque se não ouvirem, possivelmente não entenderão de uma forma mais correta e mais precisa. A Maria coloca aqui uma questão, Regina, que acontece, e pronto, acaba por nos relatar que acontece com a neta, com 12 anos, que faz sofrer a mãe e abandonou a mãe. Olhe, Maria, uma vez que assiste aos nossos programas, tudo ajuda, inclusivamente, porque não tentar ajuda num centro espírita. Poderá ajudar, não resolve, como é lógico, porque nós temos que ter essa vontade de criarmos essa possibilidade para recebermos essa ajuda, naturalmente, e a criança não irá, com toda a certeza, entender. Mas pode também passar por aí. E como eu lhe disse há pouco, às vezes uma conversa até amena, eventualmente, ou de parte a parte, ou com a filha, se quiser, pode inscrevê-la nas aulas de educação espírita que são ao domingo. A maior parte das crianças que frequentam são online, portanto, qualquer pessoa do país que tenha filhos, netos, neste caso, e com as idades compreendidas entre os 8 anos e os 14 anos podem inscrever-se, podem me enviar por mensagem aqui a intenção, não é? E mandar-nos um e-mail que nós enviamos o link para um convite da aula. São muitas crianças de várias zonas do país, estamos juntos e conversamos sobre temas atuais, conversamos sobre temas de preocupação para aquelas crianças e ao mesmo tempo também conversamos sobre Deus, sobre a bondade, sobre a justiça,
conversamos sobre direitos humanos, conversamos sobre o que é o espírito, o corpo e o perispírito, enfim, tudo temas adequados aos mais novos e que talvez através da reflexão leve também a criança depois a compreender melhor as razões de quem ela é e como se sente e como é que se integra na família onde está. Exatamente. Olha, eu estou na minha praia, Regina. Toda a gente está a tentar interromper-te relativamente ao pensamento que ias proferir no que diz respeito ao espírito. Porquê? Porque temos aqui tantas perguntas e isto aqui é extremamente importante. E o Ricardo pergunta, por exemplo, porquê é que os bebés nascem muito prematuramente? É assim, eu não lhe posso dizer, não sei, porque cada caso é um caso. Agora, o que é que nos diz a doutrina espírita? Nós sabemos que como cada indivíduo tem o seu projeto de vida e pela experiência no contacto com crianças, por exemplo, que nasceram prematuramente, o que é que nós observamos? Olha, eu recordo-me especialmente de um bebê que foi retirado logo após o parto à mãe, ou melhor, até julgo que foi rejeitado, já passaram muitos e muitos anos, mas foi rejeitado pela própria mãe para ser entregue para a adoção. Naquela época ainda era mais facilitado este tipo de atitudes, hoje em dia já não é assim. E então ele nasceu prematuramente, era assim, um bebê tão pequenininho que nós não o pudemos acolher, nós digo a instituição, e teve que estar durante alguns meses junto de uma família que esteve com ele a dar-lhe aquele miminho, aquela atenção, a visitá-lo durante um tempo no hospital. O que é que aconteceu? Aquela criança voltou, foi então entregue à instituição, como medida pelo tribunal, e depois, durante 2 anos, a situação foi-se prolongando em relação se a mãe ficaria com a criança, se não ficaria. Ora, o que aconteceu é que o tribunal chegou a um ponto e disse, bom, então temos que arranjar alguém que se encarregue desta criança. Porquê? Porque era uma criança com um peso inferior ao normal, apesar do desenvolvimento adequado para a sua idade, tinha alguns cuidados. Quem é que vai depois acabar por adotar a criança? A tal família inicial. Então aqui houve certamente ali uma ligação entre, já perspectivada, provavelmente, houve uma afeição que começou de muito cedo. Nós às vezes não sabemos se é o próprio espírito e nós temos casos relatados pelo mundo espiritual em livros de opiniões de espíritos que contam essas situações, de que por vezes o espírito não tem vontade de continuar naquele projeto de vida e por vezes provoca, ou por mal-estar ou por revolta com a situação, acaba por criar problemas que podem ou provocar o aborto, não é? Espontâneo, ou então antecipar o próprio parto. Tudo isso, como dissemos, são situações que não sabemos se A ou B aconteceu assim, mas são possibilidades, não é? São possibilidades de interpretação à luz daquilo que nós conhecemos através da filosofia espírita. Exatamente. Olha, e mais uma questão. Pergunta ao Joaquim se realmente o espírito da mãe o pode acompanhar para todo lado, no sentido de o proteger, como é óbvio, e em função do sentimento que tem, porque sentindo-se bem e se acompanhar, naturalmente que isso irá acontecer, a proteção. Obviamente que é possível. Nós não podemos dizer com certeza se é, se não é, porque depende, normalmente, ao tempo que desencarnou, da forma como ela própria entendia a vida, não é? Porque irá acontecer da mesma forma do lado de lá, porque a vida do espírito, sendo eterna, não é vida corpórea, não é vida terrena. E da forma como se entende, seguramente do lado de lá nós estaremos perfeitamente à vontade para podermos auxiliar os nossos familiares. Agora, tudo depende, pode inclusivamente até já estar reencarnada, se houver necessidade disso. Eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar a esta. Sim, não. Eu estou aqui a pensar que teremos que dar resposta à pergunta inicial até do nosso programa, que tem a ver com e depois as crianças no mundo espiritual. Porque assim, por exemplo, no caso de uma criança que logo após o parto partiu para o mundo espiritual. Então temos ainda
um corpo perispiritual de um bebê. Não é? Exatamente. Temos que compreender que da forma com que nós tivemos a vivência física, no momento da partida... Assim como acontece em qualquer fase. Em qualquer fase, não é? Qualquer idade. A pessoa que estava muito debilitada, com um corpo físico, com alguma incapacidade física grave, quando morre, não é? Fisicamente, vamos voltar a reforçar, passa para o mundo espiritual com o corpo perispiritual que detinha no momento da partida. Mas, então, nós temos que falar sobre o que é que acontece quando passa para o mundo para o mundo espiritual, não é? Porque é assim, a pessoa, por exemplo, que morreu com muita idade, com 95 anos, não é? Logo após a morte, se não tiver consciência de que é uma alma, que é um espírito e que já morreu, o que é que acontece? Ela ainda se vê, ainda se sente como uma pessoa com 90 e tal anos. Nós conversamos e dialogamos com espíritos com essa idade nos nossos trabalhos mediúnicos e eles, por vezes, ainda falam com dificuldade, têm dificuldade, inclusive, de se mexer, mostram a fala entrecortada como se ainda tivessem os 90 e tal anos. De se mexer porque ainda têm a percepção de que estarão no corpo, por exemplo, acamados, ou porque estarão muito doentes, ou porque sofrem e não se conseguem locomover, porque ainda há, do ponto de vista mental, daquele espírito, ainda está como que acoplado àquela vivência que teve. É como se tivesse uma reminiscência de tal forma ativa, não é? Que se sente ainda tal e qual. Ora, como o corpo perispiritual é comandado pelo espírito, não é? E se o espírito ainda se encontra limitado àquela sua visão material, então o corpo perispiritual se mantém tal e qual. Assim acontece com as crianças, com uma diferença. É que as crianças, dada a situação, qual é a situação? A situação em que se encontraram, débil, frágil, não é? Bastante frágil, são extremamente protegidas. O seu guia espiritual, os seus amigos espirituais estarão por perto de forma a dar-lhe a proteção de vida, porque senão o que aconteceria? Uma criança que se encontra de certa forma adormecida pelo facto de se ter encontrado acoplada à mãe gestante, não é? E depois ter passado por uma perturbação ou do parto, não é? Ou do antes do parto ou pós-parto, tudo isso leva a que o espírito se encontre ainda de certa forma perturbado, nem tomar consciência de si mesmo, de quem é, não é? E onde está. Claro que precisa de uma proteção especial ao ser recepcionado no mundo espiritual. E então aí, através de espaços magnéticos, através de toda uma envolvência fluídica, não é? Energizadora, vai fazer com que, aos poucos, o espírito comece a acordar. E ao acordar e ao tomar noção de si mesmo e da sua individualidade e de quem é enquanto espírito, vai transformando-se o seu corpo perispiritual, ganhando forma, não é? Ou da sua anterior existência, ou a forma que mais lhe apraz se apresentar enquanto espírito. Em função da evolução que tem. Aliás, dizia a Regina muito bem, portanto, essa proteção é dada, mas muitas vezes, e dizem os espíritos em resposta a perguntas colocadas por Allan Kardec, e uma delas foi precisamente o porquê de partirem tão cedo, não é? Pode, precisamente como já também referimos, ter a ver com aquele período. Uma vida anterior interrompeu cedo demais, deveria ter estado mais tempo na Terra, a vida foi interrompida por alguma circunstância e, portanto, teria aquele espaço ainda de tempo para estar na Terra, não é? E daí partir cedo. Por isso, justificar-se também, nós podemos dizer assim, até mas o espírito, que até de uma criança que parte cedo, não é? Pode ser mais evoluído do que os seus pais ou avós, e que já tiveram aquele período na Terra. Portanto, se assim é, porquê é que têm que ser mais protegidos? Perguntamos nós, não é? Porquê é que têm que ser mais protegidos? Pergunto-te eu.
Mais protegidos quem? O espírito que... Pois, porque o espírito, de alguma forma, se nós sabemos, porque nos esclarecem que não tem a ver com a infância ou com a velhice, não tem a ver se o espírito é mais evoluído ou menos evoluído. Não tem, porque um espírito que parte na infância pode ser muito mais evoluído do que o seu avô que ainda cá está e que partirá muito mais tarde. Sim, não é? Agora, olha, é protegido. É protegido porque eu sei. Ainda bem que falas nisso, porque nós temos, até vamos sugerir que leiam um dos casos narrados a propósito no Céu e o Inferno. No final do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, tem alguns relatos de espíritos suicidas, espíritos sofredores, espíritos zangados com a vida, espíritos muito felizes, e tem um relato que se chama, que é o de uma criança, e se chama Marcela, criança do número 4. E, por sinal, esta criança era uma criança que vivia na província, numa aldeia, e nasceu com uma doença que nem sequer conseguem decifrar, nem dizem que doença é esta, mas era tão magrinho, tão frágil, nunca se mexia. Apesar de ter uma inteligência fora do normal, a verdade é que ele tinha o corpo completamente torcido, parecia um parafuso. E então, esta criança, vejam só, tinha, digamos, ganho o afeto de um dos seus médicos. E conta Allan Kardec que o médico gostava tanto dele, estava muitas vezes por perto, e um dia a criança, parece-nos aqui que estaria para aí uns 5 anos, virou-se para o médico e pediu-lhe: por que não me dás mais uns comprimidos desses que tu às vezes me dás? E o médico provavelmente deve ter pensado: porque é que ele quer mais comprimidos? Seria para pôr o termo à vida ou qualquer coisa assim. E a criança disse-lhe: dá-me uns comprimidos para que eu assim, ao sofrer e ao sentir dores, não grite e incomode as outras crianças que estão aqui no quarto. Portanto, ao ter esta atitude de completo desinteresse pessoal, não pelas suas dores, mas pela dor dos outros, surpreendeu de veras este médico, que ainda mais o encheu de atenção. A criança faleceu pouco tempo depois, partiu para o mundo espiritual, e pouco tempo então foi evocado numa reunião mediúnica e ele veio-se manifestar. Ele escolheu aquele momento para ser, digamos, a última das suas reencarnações físicas, para pôr à prova o seu desprendimento completo de um corpo físico, ou seja, desprendimento das dores. Isto para vos dizer, esta criança não era Jesus, mas da mesma forma com que Jesus encarou o ato da crucificação, esta criança encarou esta sua vida naquele corpo físico débil, onde tinha muitas dores. Nós podemos concluir daqui de que, por vezes, aquelas pessoas que aparentemente sofrem, têm doenças, e que nós muitas vezes estamos habituados a dizer: é karma, que o karma nada tem a ver com o espiritismo, mas muitas vezes acabamos por falar nisto, é algo que é uma prova que vem do passado. Nem sempre isso é assim, porque por vezes são escolhas que os espíritos fazem, passar por aquilo para evoluírem mais depressa. Assim aconteceu com esta criança, que muito evoluída, acabou por também fazer fruto daquela doença um mote de aprendizagem para os pais, para todos aqueles que conviviam com ela. Exatamente, e aqui a nossa querida companheira Renata, que nos diz que realmente o espírito pode ser milenar, pode ser, sim senhora, e é verdade, e o corpo de criança recebe precisamente este espírito no seguimento. Respondendo também à Maria Figueiredo ainda, realmente o espírito que interrompe ali a vida porque precisava daquele período, não é, para completar a vida anterior, poderá vir a reencarnar novamente. E aí já de uma forma diferente, já possivelmente sem ter que sofrer muitas das agruras da vida que nós vamos sofrendo quando cá vimos, como é lógico, não é? Porque se não tivéssemos que evoluir nesse sentido, não é? Não viríamos à Terra, pelo menos assim de qualquer forma. Desta criança temos um exemplo, e nós conhecemos muitos, não é? Mas de um exemplo de que não é a incapacidade do corpo físico que dita o sofrimento,
É a forma como nós, enquanto espíritos, olhamos para essas situações e as vemos como terríveis ou como boas experiências. Exatamente. Aliás, esta criança, que na verdade era um espírito que não era de uma criança, era já de um homem que ele mesmo diz que em tempos foi orgulhoso, fez mal a muita gente, mas que ao fim de muitas experiências de vida acabou por chegar e atingir esta evolução. E ele diz assim: digo-vos a todos que a agonia da terra prepara as alegrias do céu. Ou seja, a perspectiva dele de vida durante aquele curto tempo de vida foi esta, de que aquilo que aparentemente parece ser dores, na verdade, quando se chega depois ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, é a vida do espírito, essa que é a verdadeira e a que é real, nós, quando reencontramos nossos amigos, nós dizemos assim: fomos bem-sucedidos, superámos esta prova que foi temporária. Exatamente. E nós temos que saber, acima de tudo, o quê? Que na realidade o espírito não é criança. É criança naquele momento em que ou desencarna ou que reencarna e que passa por essa como todos nós passamos, não é? Mas o espírito não é criança. Poderemos considerar criança porque é um espírito novo, criado há pouco tempo. Se calhar não temos muitos nesta fase em que o planeta Terra se encontra, não haverá espíritos primitivos. Exatamente, primitivos. Mas de qualquer forma é um estado de espírito. O espírito de ser criança é um estado de espírito, assim como o espírito de ser idoso, não é? O facto de ser idoso não quer dizer que é um espírito velho, não, é porque desencarnou com aquela idade. A percepção, a sensação que tem quando parte é com a idade com que partiu, mas que diz também a espiritualidade que passado algum tempo recuperam e ficam completamente diferentes. Aliás, inclusivamente se mostram jovens com outra energia que aquele estado de espírito, enquanto idosos, não transmitiam, não é? A Regina dizia há pouco, e bem, principalmente nós damos conta disso nas manifestações mediúnicas, não é? Que muitas vezes, inclusivamente o espírito, quando se manifesta-se de uma forma, tal qual tinha desencarnado, e muitos deles já com bastante idade, mas há um ou outro que, inclusivamente, durante a própria manifestação, depois de uma conversa, de esclarecimento, conseguem, inclusivamente naquele momento, recuperar um bocadinho voltam atrás de juventude. Exatamente, começam a tomar consciência: mas afinal eu já falo bem. À medida que se vai dialogando e vai percebendo a sua realidade, inclusive quando começa a reconhecer no mundo espiritual aqueles que lhe eram queridos, adaptando-se à nova vida, perde então lentamente toda aquela a ligação que tinha com a sua vivência no mundo físico. E é como tu dizes, depois eles mostram-se e apresentam-se a nós, mesmo já com outro aspecto, extremamente mais jovens. Exato. Há uma das coisas que é conveniente não nos esquecermos nunca. Nem os nossos pais são sempre mais evoluídos do que nós. Mas pode acontecer, não é? Até porque nós dizemos assim, o sentido natural da vida é esse, é os pais educarem os filhos e os pais serem mais evoluídos do que os filhos. É mentira. Mas o contrário também é verdade, não é? Os pais não podem pensar que os filhos são menos evoluídos do que eles, porque podem ser mais. Aliás, e nota-se em muitas famílias que são os filhos, digamos que, o pêndulo do equilíbrio familiar. Não é? E muitas vezes até demonstram isso e dão grandes lições. É natural que nós, enquanto pais, tenhamos sempre essa percepção, essa noção, ou essa vontade. Não, eu sou pai, eu é que ensino, pai é que educa, pai é que cuida, pelo menos até tem asas para voar. Mas a maior parte das vezes não acontece assim. Tocaste em algo que é muito importante e que, enquanto espíritas, nós temos que olhar mesmo para o relacionamento e os parentescos com vista a entender que
O pai e a mãe não mandam, não obrigam, não são donos, não possuem filhos, porque na verdade somos todos espíritos, não é? E então tem, e quem é pai hoje pode ter sido filho do passado. Tem um dever, e esse dever é passar valores, não é? É educar. E educar é fazê-lo através do seu exemplo. Não adianta, já falámos muitas vezes nisso, não adianta dizer assim, olha, tu não podes usar o telemóvel às refeições, se nós pais fazemos uso dele. Só porque somos pais temos o direito? As crianças de hoje não são as crianças de há um século atrás. As crianças de hoje já dizem, como é? Então mandas-me a mim e afinal tu fazes igual ou pior? E então estamos a criar conflito. E nós, entendendo melhor a vida, sabendo que aquele filho que nós temos já pode ter sido alguém, outra pessoa no nosso passado, nós temos que olhar para eles com amor, com afeição, porque somos todos irmãos espirituais, não é? Mas ao mesmo tempo com o olhar de educador, ou seja, que temos o dever, a obrigação de lhe passar os tais valores ético-morais e especialmente a visão que nós já vamos tendo enquanto pais, não é? Exatamente. E devo dizer uma coisa. Eu falava há pouco no plano em que a Terra se encontra, um plano evolutivo. Obviamente que em bilhões de espíritos que existem, quer encarnados, quer desencarnados, e existem muito mais desencarnados do que encarnados, mas nós não conseguimos sequer calcular nem imaginar quão grande é o número, mas existem exceções muitas, mas não, a priori, nesta altura da fase de evolução da Terra, os espíritos já vão encontrando os seus laços familiares. Até porque, portanto, a evolução, eu vou usar aqui uma expressão, e perdoem-me, já vão puxando uns pelos outros. Não quer dizer que seja a regra, que não é, como é óbvio, mas o normal é isso já acontecer. E, portanto, de alguma forma, nós temos que entender, enquanto família, que aqueles que recebemos, que mesmo que não tenham sido numa vida anterior, mas que foram seguramente há 2 ou 3 reencarnações atrás, que são espíritos que estão ali para, digamos, estarem connosco, conversarem connosco, ultrapassarem as dificuldades connosco, quer para nos ajudarem, quer para nós os ajudarmos a eles. Portanto, é sempre esse sentido de responsabilidade, enquanto espíritos, que temos que ter. É termos essa percepção, que a evolução é sempre feita em conjunto, obviamente que cada um tendo o livre-arbítrio de tomar as decisões que entende, as responsabilidades são sempre individuais. Mas estaremos aqui todos precisamente para nos ajudarmos uns aos outros. Senão não faria sentido aquilo que Jesus nos disse. Amai-vos uns aos outros. Reconciliai-vos com os vossos inimigos. Portanto, essa é uma das grandes mensagens que nós temos que, de alguma forma, apreender, compreender e colocar em prática. Não é? Entretanto, ninguém perguntou, mas então, no mundo espiritual, não há crianças? Eu, por acaso, há bocado referi isso, as crianças do mundo espiritual. Sim, pois, porque há espíritos que nos contam e narram que há escolas no plano espiritual. E essas escolas também se direcionam a crianças. Há hospitais, há locais onde, inclusive, há espíritos que nos vêm dizer que existem educandários, como se diz no Brasil, ou jardins de infância, como dizemos em Portugal. Há locais onde as crianças estão a aprender, onde aprendem coisas novas, onde realmente debatem, discutem e se preparam. E perguntamos, mas então porquê é que elas mantêm, não é, essa forma ou de corpo perispiritual, assim como crianças? Pois precisamente porque por vezes, não é, e nisso nós sabemos que, lá está, cada caso é um caso, há um conjunto de crianças que ainda estão nas suas primeiras vivências, nas encarnações primárias, digamos assim, e acabam por se manter durante um certo período de tempo no mundo espiritual, porque, tal como tu disseste, há milhões e milhões de seres para reencarnar e não há assim tantos corpos físicos para os receber.
Apesar que dizem que nós estamos constantemente a aumentar a população da Terra, nós também estamos a verificar que em muitos países, aqueles mais ocidentais ou aqueles mais com maior número de conhecimentos, digamos assim, esses têm vindo a diminuir, não é, nas questões da natalidade e a diminuir as oportunidades ou não promover oportunidades para que reencarnem novas crianças. Então, por vezes, os espíritos estão muito tempo, estão anos e anos. E o que é que eles fazem quando estão no plano espiritual? Eles estudam, eles aprendem, porque nós sabemos que quando vêm as grandes invenções, quando surgem as grandes descobertas, elas já existem no plano espiritual. Não é daqui que nós levamos essas descobertas para o plano espiritual, é precisamente ao contrário. E isto que nós estamos aqui a ver, por exemplo, a comunicar-nos através de um aparelho que é um computador e a comunicar-nos através do auxílio de uma internet que nós não vemos, sabemos todos o que é, mas não temos a noção como é que chegamos até aqui. No mundo espiritual isso já existe há muito, muito, muito tempo, ainda antes de ter sido descoberto aqui no planeta Terra. Olhem, e antes de terminarmos, vamos dar só 2 minutinhos, Regina, para respondermos a esta pergunta da Maria Figueiredo e depois tudo o que forem perguntas que sejam colocadas posteriormente, teremos o programa seguinte, que ainda não sei se para a semana vamos fazer, se não, mas em princípio vamos tudo tentar, porque o meu trabalho às vezes não dá espaço para que eu consiga estar às quartas-feiras, mas a Maria Figueiredo coloca esta questão, se pode uma pessoa a quem é detectada uma doença terminal estar a ser auxiliada pelos espíritos, depreendo que seja em função de alguém que conhecia, claro que pode, obviamente que pode. A doença terminal é do corpo, não é do espírito, não é? E muitas vezes o auxílio pode inclusivamente transformar completamente aquilo que é considerado por nós como a doença terminal e já não ser terminal. Porque há inclusivamente casos de recuperação de situações em que pensamos que é terminal. É como digo, a doença terminal é do corpo e a pessoa ainda andar aí muitos anos. Obviamente que o auxílio, eu penso que todos os espíritos têm, seja em que fase for. Aqueles que recebem menos ajuda ou menos auxílio, ou que o sentem em menor grau, será porque muitas vezes também a distância é de tal forma do espírito em si para as equipas espirituais que se encontram do outro lado e ajudar-nos em qualquer circunstância, porque senão não seria justo, não é? Vamos lá ver. Então, as equipas espirituais, os amigos espirituais, só nos auxiliam se nós pedirmos. Se não pedirmos, estão lá quietinhos e pronto, e a fazerem a vida deles. Não, não é assim. As equipas do lado de lá estão atentas a tudo, a todos os espíritos. Não é só aos espíritas, não. É a todos os espíritos reencarnados. E, obviamente, que essas mesmas equipas auxiliam. Nós podemos pensar, é assim, então, mas nem todos são auxiliados ou nem todos sentem o auxílio. Obviamente que é verdade. É tudo em função eu diria, do merecimento, da forma como nós nos expomos, da forma como nós até queremos e acreditamos. Isso também é verdade, mas não quer dizer que não recebam algum auxílio, não é? Porque recebem, mas é tudo em função de várias circunstâncias. Algo muito interessante que poderemos abordar no outro programa, na sequência do que estamos aqui a conversar e que falamos muito, pronto, nem sempre tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, é que nós, por exemplo, estamos aqui, normalmente quando a gente pensa assim, estamos rodeados de espíritos, os espíritos estão ao nosso lado, e nós achamos que estamos aqui nós e depois estão aqui 2 ou 3 espíritos ao nosso lado. Mas podem estar 10 ou 20. E o que é que acontece? Nesses 10 ou 20, 2 veem 3 deles, os outros 3 só veem outros 2. Ou seja, consoante a nossa vibração espiritual, consoante a nossa evolução espiritual, assim nós podemos visualizar com mais ou menos amplitude tudo aquilo que nos rodeia e por isso é um tema que nós depois poderemos desenvolver noutro programa. Exatamente. Se for oportuno. E pronto, nós agora começámos a ultrapassar os 30 minutos que tínhamos definido.
Se calhar vamos ter que voltar outra vez pelo menos aos 45, porque seguramente que os vamos continuar a ultrapassar, mas realmente é extremamente importante e agradecemos desde já as questões que nos têm colocado, porque assim é que deve acontecer. É esse o objetivo deste programa, não é só nós estarmos aqui a falar, mas termos precisamente esta interação, que é pena que não possamos estar todos a falar uns com os outros, realmente é pena, quem sabe um dia destes até encontramos aí uma plataforma que torne, Zoom, exatamente, combinar. que torne possível esta situação, mas gostámos muito e com toda a certeza que vocês também gostaram de estar desse lado. E vamos esperar encontrar-nos aqui ou reencontrar-nos na próxima semana, outra vez às 9h30 da manhã, na próxima quarta-feira. Desculpem, da noite. Obrigado por ter estado por aí. Até para a semana. Se Deus quiser, tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Até para a semana. Obrigado a todos. Obrigado.